Fala pessoal, estamos de volta e agora nós vamos trabalhar com classificação funcional, a nossa próxima classificação aí na programação qualitativa. Então nós já vimos a classificação por esfera, nós já vimos a classificação institucional e agora entramos aqui na funcional. Então bora lá pessoal, qual é o objetivo desta classificação? Bom, lá na classificação por esfera, o meu foco era em qual orçamento essa despesa está. Na classificação institucional, eu quero saber quem é o responsável por gastar, quem é o responsável por realizar a ação, por realizar a despesa. Aqui, meu foco é em qual área esta despesa será realizada. Então, eu quero saber, é na parte de educação, é em saúde, é em cultura, é em infraestrutura, é em segurança pública, esporte, né? Então você tem ali várias possibilidades, tá? Então em qual área a despesa será realizada? Ela é composta, pessoal, por um rol de funções e de subfunções que já são pré-fixadas e que serve como agregador dos gastos públicos por área de ação governamental nas 3 esferas de governo. Por ser uma classificação comum e obrigatória a todos os entes federativos, isso permite uma consolidação nacional dos gastos públicos. Então aqui você tem que essa classificação, ela é obrigatória e comum a todos os nossos entes, tá? Ela é prevista na portaria 42 de 99. Então, essa portaria diz que nas leis orçamentárias e nos balanços, as ações serão identificadas em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. E aqui, pessoal, essa portaria, ela é aplicável a todos os entes federativos, tá? Então, você tem ali que esta regrinha é aplicável a todos eles. Aqui nós temos alguns exemplos ali. Então, a classificação funcional, ela tem uma codificação desta maneira, ela segue o mesmo padrão de codificação da classificação institucional. Então, são 2 dígitos para função e 3 para subfunção. Lá na institucional, eu tenho 2 para o órgão e 3 para a unidade, tá? No caso, pessoal, eu vou ter aqui, né? Aqui nós temos exemplos da função 12, que é a função educação. Então, aqui, por exemplo, ó, 12, educação, tá? E aqui eu tenho a subfunção, com 3 dígitos, que são ali a minha especificação com relação à função. Então, é ensino fundamental? É ensino médio? É ensino profissional? É ensino infantil? É educação especial? É educação básica? É educação de jovens e adultos? Então, eu tenho várias possibilidades, eu vou especificando a minha função por meio da subfunção, beleza? Beleza. Passando para frente, quais são aí as explicações, né, o conceito que nós temos de função e de subfunção? A função é o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público e reflete a competência institucional daquele órgão, tá? Então, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, e vai ter ali relação com o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, você tem ali, né, a relação necessária com o Ministério. Então, isso aí vai ser a função. A subfunção é um nível imediatamente inferior à função, e vai evidenciar a natureza da atuação governamental. Então, a função mostra a área da atuação, tá? A competência daquele ministério, e a subfunção demonstra para nós a natureza da ação governamental, beleza? Então, a área e a natureza, função e subfunção. Na função em cargos especiais, eu tenho as despesas em relação às quais eu não associo um bem a um serviço. Lembra que eu comentei sobre as operações especiais? São aquelas meras transferências sem contraprestação em bens ou serviços, sem geração de produto, sem geração de serviço aqui, tá? Então, nesse caso, pessoal, dívidas, ressarcimentos, indenizações, cumprimento de sentença judicial e outros tipos de repasse, inativos, pensionistas, salário família, repasses meramente que nós temos, serão as nossas operações especiais, tá? Com relação
o fato de ser uma operação especial, eu vou colocar na função encargos especiais. Porque a função encargos especiais, ela é feita exatamente para isso, para esses repasses que não geram produto. Lá na classificação programática, esses repasses que não geram produto são as operações especiais. A gente vai ver isso no bloco específico, tá? Mas aqui na funcional, eu não dou o nome de operação especial. Eu dou o nome de encargos especiais. São ali despesas que possuem uma característica de agregação neutra, né? Ela não vai me gerar um resultado. Então, é uma agregação neutra que nós temos aqui, beleza? Então, as ações estarão associadas aos programas do tipo operação especial, lá na programática, e aqui, na classificação funcional, eu classifico uma operação especial como um encargo especial, tá? E, obviamente, teremos ali função e subfunção também, beleza? Maravilha. Vamos visualizar aqui as nossas funções. Eu não trouxe todas, obviamente, né? São várias que nós temos funções e subfunções. Eu só quero demonstrar aqui para vocês como que é, né? Então, aqui nós temos a função legislativa, a judiciária, a função essencial, a justiça, a função administração, a função saúde, entre tantas outras. Então, qual seria o meu objetivo de trazer isso aqui para vocês? Eu quero que vocês entendam que a função, ela vai necessariamente se combinar com as suas subfunções típicas, isso sempre vai acontecer, né? Porque a subfunção típica é atrelada à função original, isso não tem dúvida nenhuma. Mas nós temos algumas subfunções que elas se integram a funções que não são dela. Exemplo clássico, essas subfunções da função administração. Então, todos os órgãos, todas as entidades de todas as áreas vão ter planejamento e orçamento, vão ter administração geral, financeira, controle interno, normatização e fiscalização, vão ter tecnologia de informação, ordenamento territorial, formação de recursos humanos, administração de receitas, administração de concessões e comunicação social. Tudo isso aí, né, a maioria dessas subfunções da administração serão utilizadas por outras funções e não tem problema. A gente pode ter tranquilamente a combinação de uma função com uma subfunção atípica. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui a combinação 1, que é a função legislativa, com a função 122, administração geral. Então, é um gasto com a administração geral dentro lá da minha função legislativa, dentro da minha ideia do poder legislativo, tá? Ah, Gabi, é planejamento e orçamento na função judiciária. Então, é 02, 122, tá? Você não tem problema, não há problema aqui de combinar subfunções atípicas com funções aqui, tá? Não vai ter problema. O que você precisa, e é interessante que você leve para fins de provas que vão te cobrar mais pesado, é que nós temos uma... É assim, é como se fosse uma constante aqui, tá? Deixa eu só achar minha borracha que ela sumiu. Aqui. Qual é a constante? Quando você multiplica o número da função por 3, você descobre o início do número da sua subfunção típica. Então, por exemplo, quando eu faço 0,1 vezes 3, eu tenho 0,3 aqui, ó. Tá vendo? Quando eu faço 0,2 da função judiciária vezes 3, eu tenho 0,6 aqui, ó. 0,6. Tá vendo? Que são as suas subfunções típicas. Ação judiciária e defesa do interesse público. Quando eu pego a função 4, administração, vezes 3, eu tenho ali a 12, ó, como regra. 12, 12, 12. Agora, obviamente, a gente teve que aumentar para 130, 131 ali, porque nós tivemos mais subfunções colocadas e tinha que aumentar, porque não tinha para onde correr, né? Mas aqui, quando houver ali uma chance de você fazer a continha para descobrir, fazendo vezes 3, você descobre a subfunção típica, tá? Como regra, beleza? Aqui, ó, 10 vezes 3, começa com 30. Então, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Você vai saber que alimentação e nutrição, se a banca, por exemplo, trouxesse lá, que ela quer uma subfunção típica da saúde, e ela trouxesse alimentação e nutrição, você saberia, né? Porque ela vai colocar função 10, saúde, qual é a subfunção típica? Você faz 10 vezes 3, 30, e acha ali o 306, entendeu?
Então aqui é um macetinho para quando você tiver essas questões de dígitos, você multiplicar por 3 para achar a subfunção típica. Mas lembre-se, posso fazer a mescla, posso fazer matricialidade, que é combinar uma função com a sua subfunção atípica, tá? Isso pode acontecer tranquilamente. Deixa eu só apagar esses meus rabiscos aqui, que senão vocês não entendem nada depois. Então aqui, vou colocar assim, ó, regra. Anota aí. Número da função vezes 3 resulta subfunção típica. Tá? Pra vocês não esquecerem desse macete aí. Só que nós temos, obviamente, a possibilidade, isso acontece muito, de ter matricialidade, pessoal. Com relação à matricialidade, eu quero só demonstrar aqui para vocês. Ministério da Agricultura é o órgão. A função é a agricultura, tá? É a área ali daquele ministério, a área de atuação. A ação que esse ministério vai realizar é em publicidade de utilidade pública. Na subfunção, isso aqui é comunicação social. A comunicação social, que começa com o 13 ali, lembra que ela vem depois do 12. Ela é subfunção administração. Ela não está atrelada à função 20, que é agricultura. Não tá. Mas ela é uma subfunção atípica, tá? Então aqui nós temos subfunção e função, ó, que não são as típicas, são subfunções atípicas relativamente à função. Aqui, educação infantil dentro da função legislativa, pode ser aqui que tenha, por exemplo, uma creche dentro ali do órgão legislativo e você tenha despesas com essa educação infantil ali dentro, tá? E vai fazendo ali a concatenação nesse cenário. Então, isso aqui, o nome a que se dá isso aqui, matricialidade. Matricialidade. Função combinada com subfunção atípica. Só que eu peço cuidado imenso de vocês. Gabi, matricialidade sempre pode acontecer? Não. Porque no caso da função 28, que é a função em cargos especiais, que são aqueles meros repasses de valor, eu só combino a função 28 com as suas subfunções típicas, que são o início ali, 84. 28 vezes 3, 84, tá? Então, sempre, função em cargos especiais, que se refere à ideia das operações especiais, né, das transferências sem contraprestação, só se combina com suas subfunções típicas. Então, aqui no caso, a função 28 não admite matricialidade. Tem que tomar muito cuidado com isso na hora da prova, viu? Vamos resolver uma questãozinha aqui então. VUNESP 2020. Na classificação funcional do orçamento público brasileiro, a subfunção representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar, letra A área de atuação do setor público? Não, a área de atuação, quem mostra isso para nós é a função. Isso não é a subfunção, tá? Letra B, as principais diretrizes do governo? Não, isso aqui a gente não tem na classificação funcional. Diretriz do governo tá lá no PPA, né? Letra C, a forma de se alcançarem os objetivos dos projetos. Não, forma de se alcançar objetivos de projetos, como a gente vai implementar as coisas, é por meio dos programas, tá? E aí não tem nada a ver com a classificação funcional. Letra D, conjunto de operações que criem infraestrutura para novas atividades. Se eu crio infraestrutura, eu estou frente a um projeto lá da classificação por estrutura programática. Tem nada a ver com a funcional aqui, tá? Letra E, natureza da ação governamental, exatamente isso. A função me mostra a área de atuação, a área onde será realizada a despesa, e a subfunção me mostra a natureza da ação, da atuação governamental, tá? Então, letra E, o gabarito. Próxima questão, a classificação funcional da despesa possui a característica de matricialidade.
é possível combinar determinada subfunção a outras funções diferentes daquelas diretamente relacionadas à referida subfunção. Então, eu admito a matricialidade podendo se combinar uma subfunção com outras funções diferentes daquelas diretamente relacionadas a ela? Com certeza sim, eu admito matricialidade, só não admito a matricialidade na função 28 em cargos especiais. O restante admito tranquilamente. Beleza, gente? Então é isso, eu fico por aqui e espero vocês no nosso próximo bloco. Até!